sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte da nossa congregação de hoje, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós estamos aqui nesse texto que vai do versículo 27 ao versículo 34, cujo título é Carcereiro. Esse personagem, esse carcereiro, é o carcereiro lá da prisão da cidade de Filipos, onde o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro de viagem Silas, foram injustamente presos. E aí Deus mandou ali um terremoto para libertá-los daquela prisão. Foi a nossa última mensagem do domingo passado. E então entrou em cena aí esse personagem, o carcereiro. Esse texto do carcereiro está dividido num desenvolvimento e numa conclusão. O desenvolvimento na cadeia. O que aconteceu na cadeia logo após o terremoto com esse carcereiro? Do versículo 27 até o versículo 33. E a conclusão desse texto é no versículo 34, quando já então fora da cadeia, Paulo, Silas e a sua equipe são recebidos na casa desse carcereiro que recebeu da parte de Deus o milagre da conversão. Foi uma genuína conversão. Pois bem, então, esse texto maior aí na cadeia, do versículo 27 ao versículo 33, está dividido da seguinte forma. Primeiro houve ali naquela cadeia uma tentativa de suicídio por parte do carcereiro. Quando o carcereiro pensou que com as portas do cárcere abertas, todos os prisioneiros haviam fugido, ele tentou se matar. Esse texto está aí do versículo 27 até o versículo 28, nós já passamos por ele. O apóstolo Paulo interveio, impedindo o carcereiro de se matar, e ao invés de morrer ali por suicídio, esse carcereiro acabou recebendo a salvação de Deus. Algo glorioso aconteceu com ele. Então nós estamos nesse texto que vai do versículo 29 até o versículo 33, cujo título é Salvação. Esse texto está dividido da seguinte forma: versículos 29 e 30 registram dois pedidos do carcereiro. Já passamos por esse texto. E versículos 31 até o 33, a família toda do carcereiro acaba também sendo convertida a Deus, recebendo a salvação em Cristo Jesus. É nesse texto que esse texto é o que nós vamos encerrar nessa noite. A família do carcereiro salva. Atos 16, do 31 ao 33. Esse texto se divide da seguinte forma: versículos 31 e 32, como o carcereiro recebeu da pregação do apóstolo Paulo, recebeu a palavra de Deus na sua vida. E no versículo 33, ele foi batizado. Vamos ver esses dois versículos. Recebeu a palavra, Atos 16, 31, 32. O versículo 31, a pregação da fé, foi a nossa mensagem na nossa congregação matutina, hoje pela manhã. E agora à noite, então, vamos ver o versículo 32, pregação da palavra. No versículo 32 está escrito então: e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Vamos repetir? E lhe pregaram a palavra de Deus,
e a todos de sua casa. Ou seja, o carcereiro ouviu a palavra de Deus e também a sua casa, a sua família, os seus familiares receberam a mesma pregação da palavra de Deus. E aí veio o batismo dele, no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Vamos repetir? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Aleluia. O apóstolo Paulo cumpriu o ministério, Paulo e Silas e a sua equipe que estava aqui com ele, cumpriu exatamente aquilo que Jesus deixou como ordem para a sua igreja: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. São os dois aspectos: o aspecto positivo da pregação do evangelho e o aspecto negativo da pregação do evangelho. O aspecto negativo da pregação do evangelho é muito forte, porque é um aspecto que atinge a maioria da humanidade de todas as gerações. De todas as gerações de seres humanos, a maioria que vai ouvir a pregação da palavra não vai crer. E, portanto, vão para a condenação. É por isso que Paulo disse em Efésios 2:2 que essa humanidade ímpia, ela está seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, para mantê-los aprisionados fora da verdadeira fé sobrenatural que Deus concede somente aos seus eleitos, como Paulo escreveu em Tito, capítulo 1, versículo 1, e os demais são mantidos na incredulidade e na condenação. Esse é o aspecto negativo da pregação do evangelho, e apesar de ser um aspecto negativo, é um aspecto dominante na história da humanidade. Porque a obra da salvação nunca teve da parte de Deus o propósito quantitativo que as pessoas imaginam. Deus não está nem aí para a quantidade de salvos. A quantidade de condenados sempre, em toda a história da humanidade até hoje, e assim será até o fim, a quantidade de salvos é arrebatadora, é imensa, são muitos os condenados. O carcereiro, não somente ele, como toda a sua casa, toda a sua família, foram atingidos, graças a Deus, pelo aspecto positivo da pregação do evangelho. Qual é o aspecto positivo da pregação do evangelho? É quando alguém recebe o evangelho e na recepção do evangelho, ele recebe de Deus o dom da fé, ele crê em Jesus Cristo pela recepção do dom da fé que Deus lhe dá, e mediante essa fé ele é batizado, cumprindo o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E isso aconteceu nesse episódio na cidade de Filipos, tanto com o carcereiro como também todos os membros da sua família. E aí Paulo foi recebido na casa do carcereiro, no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus.
Tem uma coisa muito especial aqui também, como que serve para nós como orientação, no seguinte sentido, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Durante quantos meses o carcereiro e os membros da sua família passaram fazendo um curso de batismo? Olha o que a religiosidade cria. Na igreja vai ter um curso de batismo. Nós estamos estudando aqui o livro dos Atos dos Apóstolos e vendo que no mesmo dia que as pessoas eram convertidas, elas eram batizadas. No mesmo dia que elas eram convertidas, elas eram batizadas. Já no nascimento da igreja, com a primeira pregação do apóstolo Pedro em Jerusalém, onde 3.000 pessoas foram convertidas, foram batizadas no mesmo dia. Por que Pedro e os apóstolos não falaram assim: muito bem, agora que vocês estão convertidos, vocês precisam passar aí por um curso de pelo menos 6 meses para ser batizados? Isso aconteceu? Em nenhum caso, aqui neste livro que nós estamos meditando há alguns anos, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. O batismo é algo imediato à conversão. Quem crer e imediatamente for batizado. Se já crê, está esperando o que para ser batizado? Quem crer e for batizado será salvo. Era assim no livro dos Atos dos Apóstolos. É por isso que aqui na nossa congregação nós não fazemos curso de batismo, não. Alguém crê em Jesus aqui? Aleluia. Você crê em Jesus aqui ao ouvir a palavra? Vamos batizar você. Vai lá e batiza logo. Eu não fico batizando turmas de pessoas que fizeram um curso de batismo. Então tem uma turma de 30 pessoas que fizeram um curso de batismo, e nós vamos então levar agora essas 30 pessoas aí na beirada do rio, ou numa lagoa, ou numa piscina, e ainda inventam coisas extra-bíblicas, coisas que não são bíblicas, tá? Colocam um vestido branco nessa pessoa, tá? Colocam uma bata branca, uma batina branca nessa pessoa. Aonde que na Bíblia está escrito que as pessoas que eram batizadas tinham que vestir uma roupa branca, um vestido branco? Isso não está na Bíblia, isso foi inventado pela religiosidade das igrejas. Quando Filipe evangelizou o eunuco da rainha Candace, lá da Etiópia, no mesmo caminho em que ele viajava com o eunuco, quando o eunuco manifestou a sua fé em Cristo Jesus, eles pararam o carro, desceram a um riacho, onde estava ali embaixo, e naquele mesmo momento, Filipe batizou o eunuco, que depois foi seguindo o seu caminho para a Etiópia, já tendo crido e sido batizado. É isso que nós lemos na Bíblia. É por isso que é muito importante entendermos o seguinte: existem, é por causa disso que eu vou falar agora, que eu sempre insisto com vocês, leiam Bíblia Sagrada. Parem de ficar por aí lendo ou ouvindo pessoas que inventam doutrinas. Leiam a Bíblia Sagrada. Jesus não deu a ordem para a igreja inventar nada. A ordem que Jesus deu para a igreja, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 foi: fazei discípulos. E é discípulos para Jesus, não é discípulos para denominação, não é discípulos para um pastor,
não é discípulos de um apóstolo, não é discípulos de um bispo, é discípulos de Jesus. Fazei discípulos para mim, ensinando a esses discípulos tudo o que eu vos tenho ordenado. Aqui, na palavra de Deus está tudo o que ele ordenou. Jesus não mandou nenhuma igreja inventar uma doutrina ou qualquer tipo de prática religiosa. Jesus não mandou nem criar curso de batismo, ele não mandou fazer isso. Ele mandou apenas batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí começa o curso. O curso que o Senhor quer nos dar não é curso de batismo. O curso que o Senhor quer nos dar é curso de vida eterna. E a primeira apostila está pronta, aqui, com 66 livros, a palavra de Deus. A pessoa não tem que fazer um curso para se batizar, não. Ela tem que crer, ser batizada, e a partir daí, durante toda a sua vida, ela vai aprender a palavra de Deus. Ela vai entrar no curso que Jesus ensina a palavra de Deus durante toda a sua vida. E como disse o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O batismo não é um diploma que o crente ganha depois de um curso que ele fez. Não. O batismo é como uma matrícula para entrar na escola de Jesus e aprender a ser discípulo de Jesus. E esse curso vai durar a vida toda, aprendendo a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Aleluia. Foi isso que acontecia aqui na história da igreja nascente no primeiro século, em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. As pessoas ouviam a pregação, eram convertidas, eram batizadas, e a partir daí começavam a aprender do Senhor, a aprender a palavra de Deus. Não aprender para ser batizada, não, aprender para ter vida eterna. Foi por isso que Pedro disse para Jesus: só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus definiu a vida eterna como um curso eterno de aprendizado e de crescimento no conhecimento de Deus, quando ele, orando ao Pai, ele disse em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então nós temos aqui na terra, temos aqui para a terra, um cursinho introdutório. A Bíblia Sagrada é um mini curso, um cursinho introdutório para nós ocuparmos a nossa vida inteira aprendendo essa palavra e colocando-a em prática nas nossas vidas aqui. E quem fizer isso e perseverar até o fim em tudo que essa palavra diz, estará perseverando até o fim na sua santificação, e aí quando entrar na glória, vai então ter a maior e eterna parte desse curso durante toda a eternidade, aonde o Mestre Jesus vai nos ensinar tudo sobre Deus. E esse ensino lá na glória nunca vai terminar, porque o que Jesus tem para nos ensinar sobre Deus não tem fim. É um curso ilimitado e sem fim lá na eternidade.
Nunca vai chegar, vamos usar essa expressão, nunca vai chegar um dia lá na eternidade. Vamos supor que depois que os salvos estiverem na eternidade por 400 quatrilhões de milênios, e um dia lá depois de 400 trilhões de milênios, Jesus fala assim: muito bem, eu já ensinei tudo sobre Deus para vocês, daqui por diante não tem mais nada para ensinar, vocês podem ficar à vontade aí na Nova Jerusalém. Esse dia nunca vai chegar no céu, porque se esse dia chegasse, Deus não seria Deus. Deus é Deus, porque Deus é conhecimento eterno. É por isso que eu digo com toda a ênfase que crentes que não gostam de conhecimento, eles não vão para o céu, vão para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre. O céu é para quem ama conhecer a Deus e para quem cresce e persevera nesse crescimento de conhecer a Deus aqui na terra, porque são esses que vão continuar a conhecer a Deus na glória, porque esses sim têm fome e sede de Deus. Estes sim são ávidos pelo conhecimento da palavra de Deus, e é esse que Deus está formando como seu povo. São esses que Ele está formando como seus filhos. E esses são pessoas que têm genuína conversão. Olha os frutos de conversão na vida do carcereiro. Ele presenciou como Paulo e Silas foram presos injustamente, e ele os levou para sua casa, tratou das feridas deles, colocou remédio nas feridas deles. Ele curou Paulo e Silas dos seus ferimentos no corpo. Paulo e Silas curaram a alma dele com o evangelho, e ele curou o corpo deles por causa da sua fé, da sua genuína conversão. E nesse versículo, colocou eles na sua mesa para dividir com eles a comida, para comer junto com eles, e todos ali manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Isso é uma verdadeira conversão. Tem muita conversão falsa por aí. O que é uma conversão falsa? É conversão que não aparecem os frutos dessa conversão. É conversão que essa pessoa se diz crente, se diz evangélico, se diz convertido, mas você não vê nada de convertido nem no que ela pensa, nem no que ela fala, nem no que ela faz. Não vê nada de conversão no seu comportamento, na sua atitude, no seu estilo de vida. A conversão tem que aparecer nos seus frutos. E ela só aparece quando ela é uma conversão real. E por isso eu trouxe como referência de uma verdadeira conversão, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, onde Deus definiu uma verdadeira conversão assim, como obra de Deus numa vida. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Esse versículo define o que é uma real conversão, como uma obra de Deus numa vida. Vamos repetir? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Com certeza isso aconteceu com aquele carcereiro, e ele demonstrou isso com atitudes. A conversão é uma obra real, genuína,
da parte de Deus dentro de nós, mas que se manifesta fora de nós, pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pela maneira como nos comportamos e como nos conduzimos nessa vida. Paulo disse que tem muita gente que se diz cristã, que se diz crente por aí, mas se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Tem muita gente com o nome de crente por aí, mas você olha para o comportamento deles e é pior do que o comportamento de muitos descrentes. Não tem conversão nessas vidas, não. A genuína conversão aparece em comportamentos condizentes com esta verdadeira conversão a Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.